Salve, salve galera, salve, salve minha gente do Maranhão. Já estamos começando aqui mais um episódio do Já Pode Falar, o podcast de política, mas fala de todos os assuntos, não é isso, companheiro Gilbert Alves? Exatamente, porque para falar de política a gente tem que falar de tudo, falar de empreendedorismo, falar das mulheres, falar de todos, né, e de tudo, né? Então esse espaço é um espaço bastante eclético e bastante dinâmico e democrático para que a gente possa interagir com o nosso público, interagir com o povo, falando da boa política, da boa prática, das boas práticas na realidade, né? E dos sonhos, das utopias, né, que a gente precisa tanto nesse momento distópico que estamos vivendo no país e no mundo também. Por falar em mulher, essa semana a gente viu uma cena das mais dramáticas, das mais tristes, que foi a agressão de um procurador a uma procuradora de um município do interior de São Paulo. Uma cena sangrenta, violenta, que nos impactou fortemente. Sem contar ainda o assassinato do indigenista Bruno e do jornalista britânico Dom Phillips. Tudo isso faz com que o Brasil configure hoje no mundo como um país pária. Mas nem só de coisas ruins a gente vive, né? Nós estamos hoje aqui recebendo uma mulher empreendedora, uma empresária, preocupada com esses valores humanos de empreender a favor também da comunidade. Bom dia, querida Vivi de Mesquita, é um prazer imenso tê-la aqui no nosso podcast Já Pode Falar. Bom dia, Ricardo, bom dia, Gilbert. Muito feliz em estar aqui hoje para a gente conversar, como vocês falaram, além de política, falar das amenidades, de tudo que acontece no cenário atual do nosso país, e estou muito feliz por estar aqui. Vivi, hoje assim, a gente tem passado por várias situações, principalmente a questão política e econômica, né? A gente vem saindo de uma pandemia, né, que não está ainda no retrovisor, a gente ainda tem essa pandemia ainda pela frente ainda em alguns momentos, né, Ricardo? Ontem mesmo eu tomei a 4ª dose da vacina, viu? Quem não tomou é bom que procure tomar, porque você está se cuidando e cuidando de quem você se relaciona, com a família, com os filhos, com os amigos, enfim. Então, assim, a gente sabe que esse momento que nós passamos de 2019 para cá sempre foi um momento muito difícil, tanto na parte da economia, como cultural, empresarial, tudo foi uma situação muito difícil. Então, assim, partindo desse princípio, de onde vem a Vivi, né? Como é que ela atua? Fala um pouco de você inicialmente, assim, de onde é que parte, né, o empreendedorismo dentro da ideia, da concepção que vocês trabalham. Apresenta um pouco para a gente de você, o que é. Então, eu sou bacharel em Direito, formei há 7 anos atrás. Nunca atuei na área porque eu sou apaixonada pelo empreendedorismo desde criança. Eu cresci vendo a minha mãe empreender. A minha mãe viajava para o Paraguai, passava 10 dias na estrada, viajava para São Paulo, para Fortaleza. E eu tenho muito essa memória da minha mãe chegando em casa e eu pegando o caderno, imagina, eu criança pegando o caderno e falando: mãe, deixa eu anotar o teu estoque. E eu cresci com aquilo. Então, muito cedo, eu comecei a empreender. Na 3ª série, eu falei: mãe, compra umas miçanguinhas para mim. Comecei a fazer miçangue e vender na escola para as minhas amigas. E desde então eu tive muito forte isso na minha mente, que eu queria trabalhar com isso. Fiz a faculdade, não me arrependo em momento algum, porque eu acho que, inclusive, algumas cadeiras de direito deveria ter na escola, né, para você entender algumas coisas. Me ajuda muito, me auxilia muito na minha profissão hoje, mas o empreendedorismo, ele grita assim em mim. E eu até brinquei esses dias com meu marido, eu falei: a gente não abre mais nenhum CNPJ. Aí ele conversou comigo e dias depois eu falei: tá bom, vamos abrir mais essa empresa. Então, assim, é algo que eu gosto e eu vejo que é importante falar sobre isso. Eu acho que é importante você empoderar, você apoiar outra mulher. E quando eu falo de você apoiar, não é só ir na minha rede social e falar: eu apoio uma mulher. Não, de fato, sabe? Você poder fazer algo por alguém que talvez não tenha uma certa visibilidade, ou não sabe por onde começar, ou não sabe como fazer. No meu grupo de empresárias eu tenho meninas que falam: ah, mas eu ainda não abri um CNPJ porque eu não sei, é muito caro, eu não sei. E assim, pequenas coisas eu acho que você pode começar empoderando, você pode começar ajudando, talvez até o seu conhecimento dividindo. E eu acho que isso, de fato, é estar empoderando outra mulher. Vivi, o que você compreende por empreender? O que é empreender para Vivi de Mesquita? Certo. Eu até brinco às vezes que empreender está super em alta, né?
Mas eu acho que o empreender de verdade é aquela coisa raiz de você fazer algo, colocar pra frente, você colocar a mão na massa e não só de, eu sou empreendedora. Assim, o empreendedorismo vem do dia a dia mesmo da coisa, de hoje você precisar organizar a sua empresa, você ou vender o seu serviço ou o seu produto e você conseguir conciliar tudo aquilo e você, de repente, hoje é o dia de pagar um imposto, mas você não conseguiu vender o quanto você queria vender no mês e você dá conta de fazer tudo isso, sabe? Fazer acontecer mesmo. Empreender nesse país é bem difícil. É que a gente passa assim hoje com essa ideia do que tem o tal do empreendedorismo, às vezes que principalmente como esse mercado, o capitalismo, ele coloca sempre situações para que cada vez mais a gente fique cada vez mais escravizado sobre as rédeas do sistema. Aí hoje a gente fala em empreendedorismo, o cara compra uma moto, uma bicicleta, vai ser entregador, mas sem nenhuma garantia, né, social, né? Ele sem nenhum direito. Sem nenhum direito e tal. E às vezes entendeu? também não é até por falta de conhecimento, não sabe por onde começar. E às vezes a necessidade, né? Às vezes as necessidades hoje colocaram esse desemprego altíssimo, né? E as pessoas, elas se dizem empreendedora a partir do momento que ela tem o seu negócio, né? Aí diz assim, eu comprei minha moto, hoje eu comprei meu carro e tenho um Uber. Só que, de certa forma, a gente está nesse modelo que a gente está vendo hoje, a gente percebe que ele está trabalhando para uma grande empresa de forma praticamente gratuita, sim, sem dinheiro ou sem direitos, né? Quando acontece alguma coisa não tem garantias, não tem garantias nenhuma, né? O combustível é altíssimo, ele não pode aumentar o valor da sua corrida. Então, assim, dentro da sua perspectiva, assim, com as relações que você tem hoje, com as empresárias que você trabalha, como é que você vê esse empreendedorismo que possa dar garantias a essas mulheres, que possam dar direitos a essas mulheres? Vocês pensam isso ou só na ideia prática do capitalismo? Ganhar, ganhar, ganhar? Ou tem alguma situação no sentido de dizer assim, hoje nós temos que tirar essas mulheres de situações principalmente de situações de vulnerabilidade com relação à família, ao marido, a violência e tal, porque a gente sabe que muitas mulheres, até mesmo classe média, que a gente viu hoje, o procurador lá esmurrando uma procuradora, a gente sabe que a violência contra a mulher ela está em todos os espaços. Não é só para pobre, não é só para classe média, não é só para milionário. Entendendo? Dizer que hoje a gente tem uma sociedade de nível superior, que lá não existe a violência contra a mulher. Então, assim, esse empreendedorismo que vocês trabalham, vocês refletem também essa autonomia com relação ao empoderamento dessas mulheres, com relação à questão social, à questão política. Porque, assim, tu pode dar um empoderamento econômico, ela ser bem-sucedida, mas a gente sabe que às vezes tem mulheres bem-sucedidas economicamente, mas socialmente, politicamente, ela está submissa ainda. Como é que vocês tratam essa relação? Como é que tu pensa? Como é que vocês discutem isso? Né? Então, é bem profundo isso. Porque assim, quando a gente fala de eu preciso formalizar isso, eu preciso que os empreendedores, as empreendedoras todas tenham garantias, isso aí já é bem vasto, porque já segue para muitos outros lados, né? Quando a gente fala de, você consegue empoderar para que ela saia de uma situação difícil em que ela se encontra. A gente tem um projeto que eu faço parte, não é meu projeto, mas eu faço parte, que é Nasce uma Estrela. E lá, a nossa forma de empoderar é falar, sei lá, Maria, tô dando um nome aleatório, você sofre agressões em casa, você não sai desse casamento por quê? Porque eu não consigo. Eu vivo mediante o agressor. Beleza, então nós vamos te empoderar, nós vamos te ensinar aqui a você ser uma cabeleireira, vamos te ensinar a ser uma manicure e você vai conseguir ter pelo menos a sua dignidade de se sustentar. Viviane, mas ela se torna uma empreendedora sem direito algum, mas pelo menos ela saiu da situação de risco. Tá? Por isso que eu falo que é muito mais profundo a questão de, poxa, a Maria ela já conseguiu se libertar disto.
daqui para ela formalizar tudo isso e conseguir alguns direitos, é um projeto maior, sabe? Mas a gente pensa em tudo isso, sim. Eu acho que criando oportunidades, eu acho que o importante também, eu acho que é criar estratégias de oportunizar essa mulher vulnerabilizada a chance dela de fato começar a empreender, não com uma ideologia que vai salvar, que vai resolver tudo, mas é um passo a passo, ela com a consciência. Uma coisa é isso, é você criar essas oportunidades. Eu acho que há muitas iniciativas, muitos projetos que têm de fato criado essas estratégias, como Ela Pode, que é uma iniciativa muito importante que vem sendo desenvolvida, e tantos outros projetos bonitos que de fato chega na comunidade e empodera a mulher, cria oportunidades. O João falou também numa estratégia neoliberal que tem contribuído para a demissão de muitos trabalhadores que estão legalmente empregados e não estavam em situação de vulnerabilidade, e os demite, e dizendo que daqui para frente ele tem que empreender. Empreender como? Na verdade, há uma tentativa muito grande de muitas empresas, eu não estou falando de situações como essa que você está desenvolvendo, porque de fato isso tem sido muitas oportunidades, muitas iniciativas, muitas propostas e projetos que têm sido desenvolvidos nessa direção. É que de fato há uma estratégia de desresponsabilizar grandes empresas na sua relação com os trabalhadores e colocando eles numa situação de vulnerabilidade social dos direitos. Eu vou chamar um que o professor, um sociólogo importante, chamou de uberização do trabalho. Então, o Uber é um exemplo muito forte disso. Tem o discurso do empreendedorismo, mas as pessoas que trabalham no Uber, naquela food de entregar, como é o iFood e tantas outras aplicativos como esse, coloca o trabalhador numa situação de extrema vulnerabilidade. Se tem um acidente, não tem nenhuma previsão de cobertura, ele vai se virar sozinho durante o período que ele ficar se recuperando, não tem como sustentar a família. Então, é um quadro que tem crescido muito. E, no entanto, esse discurso do empreendedorismo, nesse sentido, é uma ideologia da desresponsabilização de empresas, deixando tudo a revelia. O Estado se omite de atuar diante de uma situação como essa e o trabalhador fica absolutamente vulnerável. Não é o caso do que vocês estão realizando. O que vocês estão realizando é propiciando oportunidades das mulheres empreenderem a partir da sua própria realidade, desenvolvendo uma habilidade e, na medida em que ela for avançando, ela vai, por exemplo, conseguindo tirar a documentação do seu pequeno negócio e vai entrando no circuito, né, do direito, da garantia, do recolhimento das questões. E isso é muito importante. Onde é que se dá, basicamente, a atuação de vocês com essas ações, com esses projetos, com essas iniciativas? Tá, em relação à uberização do trabalho, né, do empreendedorismo, eu acho que, na verdade, se dá hoje pelo atual cenário do país, gente. Tanto de desemprego que tem. Então, eu acho que na cabeça do Uber ou do rapaz do iFood, eu acho que ele não se acha um empreendedor. Mas, tipo assim, pelo menos eu tenho isso. Óbvio que tem alguém que tem que responder por isso. Óbvio que tem que isso, eles estão sem seus direitos. Mas eu acredito que é pela situação que a gente se encontra. Como é que você acha que está a situação hoje, que a gente se encontra hoje? Eu costumo dizer que todos os dias, enquanto empreendedora, primeiro eu peço para Jeová passar na frente, né? Porque tá tudo muito caro, a nossa diz vida. O governador Flávio Dino, Deus proverá. A tá gente... basicamente dentro dessa forma. Mas eu queria te perguntar uma coisa assim. É difícil empreender? Como é que é essa ideia de... Porque às vezes as pessoas assim colocam... Nós temos uma cultura muito forte do trabalho, né? As pessoas, nós somos formados basicamente para servir, né? A nossa cultura na construção da nossa sociedade do Brasil, nós somos formados até na própria escola mesmo para servir, né? Para ser um trabalhador, né? Essa visão do empreendedorismo, ela é uma situação que, claro, eu penso que nós deveríamos investir muito nisso, né? Tanto na qualificação como na questão cultural, de dizer que nós temos que empreender muito mais do que qualquer coisa, porque não vai ter emprego formal para todo mundo, nunca vai ter, né? Então, assim,
que você acha da dificuldade, o que tem de tão difícil? Por que as empresas que começam a empreender não prosperam, muitas, né? Porque a gente tem dados aí de cada 10, 6 quebram, né, basicamente. E principalmente porque eu defendo assim que as mulheres elas conseguem empreender muito melhor do que nós homens aqui, né? Nós fizemos um trabalho na CETRIS, eu e Ricardo aqui, que é a Secretaria do Trabalho, em que nós criamos uma plataforma digital seguindo a tendência da internet. E lá nós cadastramos mais de 2.000 empreendimentos, cerca de 88% dos cadastros eram de mulheres, ou seja, 88% eram de mulheres. Por que você acha que as mulheres, eu não sei se é você que está diretamente em contato com elas, por que as mulheres conseguem empreender mais, segundo esses dados nossos? Qual é a diferença? Por que eu não sei se eu estou fazendo a pergunta correta, mas existe realmente esse foco das mulheres no sentido, ou é falta de opção? Entendendo assim, né, Respondendo primeiro a questão por que é tão difícil se empreender. Gente, nós empresários, nós temos muitos deveres, tá? Manter uma empresa é muito difícil. Vou dar uma ideia, só uma noção para vocês. A nossa empresa em Atins hoje, uma empresa que a gente tem lá, a gente tem 23 funcionários. Então, assim, são 23 famílias que dependem da gente. A pousada estando cheia ou não, o restaurante funcionando ou não, 23 famílias dependem da gente, tá? Além dessas 23 famílias, a gente tem que manter o negócio, a gente tem que pagar todos os impostos. Então, assim, é de fato muito difícil, porque o empreendedor, o empresário, ele, no primeiro dia do mês, no quinto dia útil, meu funcionário recebeu. E no primeiro dia do mês, eu tenho uma dívida para pagar de X, que eu não sei se eu vou conseguir fazer aquilo. Então, por isso é muito difícil. Tudo é muito caro, um aluguel é muito caro, uma energia é muito caro, tá? Todos os meus manter esses funcionários é muito caro. Nós temos muito imposto para pagar, nós temos muita coisa para pagar, que a gente também não tem garantia de nada, tá? Porque eu, enquanto empresário, se eu não fizer uma previdência privada, amanhã eu sofrer um acidente, acabou a Viviane. Acabou a Viviane e acabou a empresa. Então, a gente tem muito o que pagar e pouco o que receber, tá? Em relação a mulher ser mais empreendedora, eu costumo dizer que depois que eu me tornei mãe, eu tenho hoje diariamente 2 professoras de foco e determinação na minha casa. Então, eu acho que as mulheres, historicamente, gente, mães solteiras, você precisa sustentar a sua casa, você precisa sustentar o seu filho. O pai, minha avó costumava dizer que ele pode ser pai. A mãe, ela é mãe, tá? Então, assim, eu vejo pelo evento que eu faço, que é o Baza Chique, em que 90% dos meus lojistas são mulheres. Elas estão lá arrumando suas coisas, uma vende uma capinha de celular, outra vende uma roupa, vende uma sandália. Elas estão lá, levam mercadoria, arrumam o seu stand. 6 horas da manhã estão lá organizando, precificando. Quando dá 10 horas da manhã que o evento está pronto, ela está lá em cima de um salto, maquiada, com as unhas feitas, e muitas delas com seu filho do lado. Então, eu acho que a mulher, ela tem essas motivações mesmo. É que sempre a gente vê assim, não aqui na cidade, mas muitas vezes no interior, né, que tem muitas mães que fazem... As mulheres sempre têm 300 funções, né? Não é só uma, né? E eu percebo assim, que tipo, o menino tá chorando, o pai, deixa esse menino aí que eu vou tomar uma cachaça ali, vou no boteco. E a mulher tem que calar o choro, né? Ela tem que dar comida pro menino, ela tem que calar o choro, ela tem que fazer, né? Eu posso dizer que eu sou privilegiada nesse sentido, porque assim, graças a Deus, o meu marido, o menino tá chorando e alguém, ou eu ou ele, né, estamos fazendo a mesma coisa. Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade da maioria, tá? Eu já cansei de ver no próprio bazar, porque é a experiência que eu tenho mais próxima. A mãe tá com seus filhos porque não tem o que deixar. A criança, às vezes, eu já vi criança doente indo pra lá e a mãe tendo que fazer aquilo porque é uma oportunidade que ela tem de fazer um extra, de repente ali... Eu tenho bazar que eu faço em dezembro. E eu já vi mãe falando, é a oportunidade que eu tenho de fazer a matrícula dos meus filhos na escola próximo mês.
Então a mulher, ela tira a força de onde não tem para fazer acontecer. E Vivi, onde essas suas iniciativas de incentivo ao empreendedorismo feminino ocorrem? Em São Luís, em Atins? E com que tipo de mulheres? De que camada social, preferencialmente, você tem desenvolvido essas ações? A maioria aqui em São Luís, tá? Em Atins a gente começou um projeto, mas a gente ainda não executou. Tem só um grupo que a gente troca algumas figurinhas. Para falar sobre a camada social. Como eu tenho um grande alcance no meu Instagram, então eu consigo, dentro do meu projeto, eu consigo atingir a mulher de classe C e eu consigo atingir a mulher de classe A. E aí, o que eu acho legal é que já quem tem um maior conhecimento ou quem pode distribuir de alguma forma, compartilhar com alguma coisa, a gente já consegue fazer essa brincadeira dentro do próprio negócio. Quem é boa aqui em fazer um bolo? Então vamos marcar um dia, a gente vai, quem está precisando de algo para fazer, vamos marcar, fulana, que é uma grande boleira da cidade, vai ensinar e a gente vai fazer um evento para que isso possa ser vendido. Então basicamente são todas as camadas. Quando tem esse brechó, não, como é que chama? Bazar. Onde é que ele ocorre? Em que local, geograficamente falando? A gente não tem um local fixo porque a gente sempre... as datas que a gente faz são datas muito concorridas, que é Dia das Mães, porque é a maior movimentação do comércio, e próximo ao Natal. Mas geralmente é algum buffet que seja muito bem posicionado na cidade, para até os nossos clientes saberem chegar com facilidade e para os nossos próprios empreendedores. Então já aconteceu, por exemplo, no Clays Evento, já aconteceu no Vila Real, já aconteceu no Bazar Club, depende da disponibilidade daquele evento. A gente sempre faz uma busca nos buffets e vê quem está disponível. A comercialização desses produtos, né, geralmente roupas, né, calçados, como é que é? Cada mulher administra o seu ou há um fundo comum, solidário, para que isso possa ocorrer? Não, cada mulher administra o seu e o de solidário que a gente tem no Bazar é que cada edição a gente escolhe uma entidade para a gente fazer alguma doação. Que pode ser, por exemplo, essa última vez nós cedemos um espaço para um projeto que é o projeto Pita e Borda, que é do Bacanga, onde elas ensinam outras mulheres a desenhar, a pintar. Então eles pegaram todo o material deles e foram vender lá. Que bom. É isso aí. Então, assim, partindo agora assim, para uma questão mais desse momento que a gente está falando todo o tempo do nosso momento que a gente está vivendo, e essas violências que acontecem contra a mulher, você acha que esse momento político que a gente vive contribuiu para esse aumento de violência contra a mulher, ou sempre existiu e agora está sendo mais exposto, assim? Porque, assim, eu acho que a gente, no dia a dia, hoje, a gente vê muitos casos, né? Eu acho que cada dia mais exposto de casos de violência contra a mulher. E como é que vocês discutem isso? Vocês falam sobre isso dentro desses eventos, dentro dos diálogos, mesmo em WhatsApp, o que está acontecendo nessa situação? Porque, às vezes, assim, não acontece comigo, então, como é que vocês veem essa situação hoje, da situação da mulher, nesses espaços conflituosos? Pelo volume, não parece algo muito sistêmico, algo pandêmico quase, porque o volume é tão grande de agressões contra a mulher. A gente não tem tantas discussões quanto a isso, porque, infelizmente, o que eu vejo é que as mulheres não são tão politizadas, infelizmente, e em sua grande maioria, elas pensam o que o marido pensa, tá? Então você acha que o machismo está enraizado também na cabeça das mulheres, né? Sim. Em relação a tantas agressões que a gente está tendo, sempre existiu agressão, sempre existiu machismo. Mas, ao meu ver, isso é opinião pessoal, há um tempo as pessoas tinham medo de falar, poxa, mas se souberem que eu bati numa mulher, ou se souberem que eu bati na minha esposa. Na nossa situação atual, isso foi chancelado. A autoridade máxima do país, ele meio que autoriza. Ele coloca a filha dele como um desvio, né? Que diz que exatamente. Então, gente... A menina foi aconteceu por acaso. Exatamente. Né? Então, assim, isso eu vejo que... Duas coisas. Primeiro,
existe a propagação maior por conta de rede social, que antigamente o que uma entrevista ia sair no Fantástico daqui a um mês, sai daqui a meia hora que aconteceu. Mas hoje, as pessoas parecem que elas não têm muito medo mais de fazer, porque isso está autorizado. É verdade, parece que um encorajamento, uma legitimação dessas ações violentas. Recentemente a gente viu uma cena bárbara também, não é bárbara, que foi a prisão de um cidadão que fazia tratamento contra esquizofrenia, um cidadão preto no interior de Sergipe, pelo fato de não estar usando capacete. Os policiais rodoviários federais o prenderam com violência e colocaram na mala de um camburão. E atiraram dentro da mala do camburão uma bomba de gás lacrimogêneo. E a gente assistiu ao vivo, quase em cores, a agonia daquele homem esperneando lá dentro e os policiais fechando com força a tampa do camburão para que aquele cidadão pudesse morrer. A única intenção que passa pela nossa cabeça daquela cena dantesca, né, é uma intenção de matar um cidadão comum. Então, esse tipo de violência não é... Claro que a internet, as redes sociais potencializaram mais a possibilidade da gente ver, da gente enxergar. Mas é também, ao mesmo tempo, uma denúncia gritante da mulher, do povo preto, da população LGBT, que não aguenta mais tanta violência. Exatamente. E eu acho, assim, eu acredito que em algumas camadas isso é muito mais forte. Mas, por exemplo, eu, que sou uma pessoa informada, sei dos meus direitos, milito em alguns momentos. Há poucos dias, mês passado, eu chamei um Uber e tinha um senhor dentro que era o motorista. Quando eu cheguei, eu falei, boa tarde. Ele já me tratou mal. Eu falei, tá, beleza, vou ficar aqui. E aí eu tava sem máscara. E ele falou, você tá sem máscara? Aí eu falei, é porque o decreto foi revogado. Aí ele disse, mas o decreto foi por conta desse comunista. Eu falei, o decreto foi revogado, ele é a autoridade maior no estado. Aí eu, mulher, sozinha, ele foi saindo com o carro e ele disse, você sabia que eu posso lhe deixar onde eu quiser porque você tá sem máscara? Aí eu falei, então se o senhor for me deixar, eu vou descer logo. E ele começou a gritar comigo. Gente, eu saí do carro, graças a Deus o carro estava bem devagar, e eu saí do carro andando. Agora vocês imaginam que eu tomei um posicionamento, mas tem gente que não consegue. Como a gente viu na internet, aquela moça que foi agredida por Uber, né? Então assim, mas alguém legitimou esse senhor, Sim, que ele pode falar isso, que ele pode falar que fulano é isso, que fulano é aquilo, que ele pode gritar porque eu sou mulher, porque eu tenho certeza que se eu tivesse meu marido, ele não gritava comigo. com certeza ele não gritaria. Ele não gritaria. Então assim, vocês imaginam que isso, que a gente pensa, mas isso nunca vai acontecer comigo. Se aconteceu comigo, imagina em outras camadas como que isso não funciona, como isso não acontece, a constância disso. Assim, a gente fica se deparando sempre com essas situações, né, e principalmente são tratamentos totalmente diferenciados, né, assim, determinada classe, a cor, né, mulher preta, imagine, né, a situação, a dificuldade que sofre nesse nosso país hoje, né, porque, como você fala, a autoridade máxima do nosso país não considera preto, não considera mulher, não considera gay, não considera, claro, categoria LGBT. Então, assim, isso reforça aquilo que já existe culturalmente na cabeça, não só dos homens, mas de algumas mulheres também, esse reforço na questão do machismo e do preconceito, né, que reverbera por todas as camadas sociais que a gente vive hoje. Então, assim, hoje, assim, dentro do que vocês vivem, do que vocês discutem, né, assim, porque hoje a gente vê os outros basicamente pela internet, né? A gente vê shows, as pessoas vê o show todinho filmando. As pessoas não olham, não observam o show, né? Aí depois parece que ela vai olhar aqui no celular, olhar o show, né? É bizarro, então, né, pagou caro para ver um show, para ela filmar o show, e né? o pior, tá tendo uma cena de violência, em vez do cara socorrer, ajudar, ele fica filmando para poder espetacularizar a situação e ganhar likes. Né, então, o que eu estou querendo chegar? Dizer que parece que está uma normalidade, as pessoas não estão se indignando, né? Elas se indignam de forma virtual, né? Elas botam lá alguma coisinha na internet, que horror, que triste, não sei o quê.
Mas assim, eu sempre falo assim, que para a gente transformar alguma coisa, mudar a cultura, mudar a política, a gente tem que estar indignado. Mudar a questão social, a gente tem que estar todo dia meio que indignado com as coisas, né? E parece que está sendo normalizado, né? Como você falou. Assim, dentro da concepção de mulheres que vocês trabalham, assim, existe uma indignação, assim, uma revolta no sentido do bom sentido, de tentar cada vez mais buscar uma politização nas discussões, ou acha que isso vai acontecer de forma normal, tranquila? Porque você diz assim, tem muita gente aí, tem muitas mulheres que não são politizadas. Falta mulher na política? Eu acho que falta a conscientização política nas mulheres. E eu digo pelo grupo em que o meu grupo de empresárias, eu digo só pelo mais grupo uma pergunta. de amigas. Mulher vota em mulher? Porque é o seguinte, todas as candidaturas existem mulheres, né? Tem mulher para presidente, tem mulher para deputada, e a gente olha a Assembleia, tem quantas mulheres? Tem 4, 5, né? Eu acho que falta o que tu estás falando, a indignação por parte da mulher. Falta a conscientização dela falar assim, gente, esse senhor disse que a filha dele foi um acidente. Como é que eu vou apoiar? Foi uma fraquejada, né? Como é que foi uma fraquejada? Como é que eu vou apoiar esse senhor? Esse senhor deu uma entrevista dizendo que pode sim, vou dar na sua cara, que não sei. Como é? Porque assim, eu, Viviane, imediatamente eu já me indigno. Mas falta essa indignação. Isso eu tô falando pela minha realidade, das pessoas que eu convivo. Eu chego ao momento que eu falo, amigas, não vamos falar sobre tal coisa. Por quê? Eu acho que a falta da politização vem a parte que, bom, eu não tô nem entendendo o que está acontecendo, mas eu sou a favor da família. Sendo que se a gente for pegar para analisar, o senhor, nossa autoridade máxima, ele é a favor da família também, da dele. Deles, porque eles já estão pegando umas 4. Isso. E aí eu vejo que assim, que em muitos grupos elas falam, não, mas meu Deus, Vivi. Você acha que mulher aguenta muita coisa em nome dessa tal família? Aguenta em nome de uma família que não existe. Por questões de não se expor na sociedade, de não perder algum Há um padrão tradicional de família que é marcada em grande parte pela hipocrisia. Exatamente. Não é? Porque as coisas ocorrem por detrás dos lençóis, por detrás das cortinas, mas aparentemente está tudo bem. Exatamente. Você está fazendo aquela família propaganda de margarina. De margarina. Exatamente. Mas eu vou complexificar um pouco mais a coisa. Eu acho que esse debate está ficando muito rico. Acho que há um complexo de duas questões que eu considero muito graves. Uma é o machismo estrutural, junto com o racismo estrutural, que são duas vigas importantes que sustentam o pensamento no Brasil. E, casado com isso, a demonização da política. É feito um discurso, e isso é bem utilitário para setores que dominam a política, de que política não é coisa de pobre. Então é preciso dizer... Não é coisa de mulher, né? Não é coisa de mulher, não é coisa de preto, não é coisa de pobre. Eu já ouvi muita gente falar assim, não, entrou política, eu não quero nem saber. E eu falo, mas você tem que saber aí. Porque é uma coisa impura, porque é uma coisa dos... Enquanto os bons não se juntarem à política, para o bom debate. Isso. Eu acho que o grande lance da política, eu acho que a grande virtude da política é que ela tem que ser o espaço da pluralidade, do debate, da divergência, e não da agressividade, Exato. Da agressão e do ódio. E nós temos experimentado nos últimos tempos, em função dessa demonização e desses valores retrógrados, reacionários, que tomou conta do nosso cenário a partir dos golpes que foram perpetrados aí na política recente, sobretudo com uma mulher presidenta, a presidenta Dilma. De lá para cá, um sentimento de ódio parece que começou a tomar conta das instituições e da cultura política no país. E isso é muito grave, porque amedronta a minha manifestação. Sim. Hoje eu penso 2 vezes quando eu vou vestir uma camiseta vermelha. Eu vou para academia, eu vou vestir vermelha, eu vou vestir uma camisa do MST. Na academia logo, né? Só para te apanhar dos fortão lá. Aí eu penso 2 vezes quando eu boto o meu boné de Che Guevara, porque eu posso ser agredido na rua. Quando eu boto no meu carro o adesivo dos meus candidatos de esquerda, eu penso 2 vezes, porque uma vez
Na eleição passada do Haddad, por exemplo, eu estava passando na frente do Tropical Shopping no meu carro com adesivo do Haddad e o cara parou o carro dele do meu lado e fez assim, tá! Estava eu, minha mulher e meus filhos, todo mundo ficou assustado. A vontade dele era me de trucidar. Se ele tivesse ali, a arma que o Bolsonaro entendeu? disse que ia ter todo Cara, mundo, né? O cenário é esse. Na última eleição, eu me posicionei politicamente. E que eu falei até que eu não me posicionaria da forma que eu me posicionei porque eu quero preservar o nome das minhas empresas, minhas clientes e tal. Mas quando eu me posicionei, e aí teve um dia que eu me indignei, eu chorei em rede social, eu perdi mais de 2 mil seguidores. Por quê? Porque por conta da... eu não sabia que estava envolvida com política. Meu Deus do céu. No dia que o Lula foi solto, eu lembro que a gente estava comemorando o aniversário de casamento e eu coloquei assim, só escrevi, grande dia. Vários directs, deixando de seguir, deixando de seguir, deixando de seguir. A pessoa não tem nenhum respeito Com a tua opinião. com a minha opinião. Sabe? Eu falei, meu Deus, não tô te ofendendo, não tô fazendo nada contra ti, eu só estou achando que hoje foi um grande dia. Então assim, e se tu for conversar com essa pessoa que não me deu nem a oportunidade de conversar porque a pessoa me bloqueou, ela não vai entender, ela só vai me dizer o seguinte, eu não aguento mais tudo que eu estou vivendo. Ela não vai saber dizer por quê. Não sabe. Né? O ódio, ela só tem um ódio. O embasamento é o ódio. Não quer refletir, E não quer pensar. e tem uma situação que eu já presenciei várias, assim, que eu nunca casei oficialmente, né? Mas já tive algumas companheiras. E assim, de eu chegar em algumas rodas e os caras, senta aqui, ó, senta ali, as mulheres sentam ali do outro lado. Eu digo, não, rapaz, minha companheira vai sentar aqui, pô, entendeu? Do meu lado. Não, ela pode sentar ali com as outras ali. Eu digo, que coisa é essa, pô? Gilbert, eu já presenciei isso de alguns lugares. Ele não pode, aí o que acontece? Eu vou para uma discussão política, a mulher não, vai para ali, porque elas vão falar da revista. Inclusive, Contigo, não existe. Não sei o que. É bem velho, né? Deve dar contigo. Então, assim, isso aí a gente tem que acabar com isso, entendeu? Gente, isso acontece, já passei por isso, e quando falam assim, não, os meninos sentam pra lá, e eu falo assim, pois eu vou sentar com os meninos. E já aconteceu do meu marido ser convidado pra algumas coisas, aí ele fala assim, mas não leva a Vivi, Rogério, que hoje é só papo de homem. Aí o Rogério fala, então não vai dar pra eu ir. Mas o normal é que quando na roda dos meninos que estão falando de política, infelizmente, a realidade é que as meninas nem abrem a boca. Eu vejo assim, muita gente, eu costumo falar que a gente sofre e padece daquela velha síndrome do cachorro vira-lata. A gente acha bonito a democracia lá para os Estados Unidos, lá para a Europa. Ciclovia, a gente acha lindo. Se o Brasil tivesse ciclovia. Mas quando se faz no Brasil, o cara que tem um carrão se acha incomodado. Ele mete ele acha em bonito, cima da ciclovia. Ele acha bonito para lá. A gente acha bonito que tem estacionamento para pessoas com deficiência, para idosos. Mas lá, porque aqui eu chego com o meu carro de marca, a minha Hilux, o meu Volvo, eu boto lá no lugar da pessoa com deficiência, porque eu me acho mais merecedor. Uma coisa interessante, um colega meu um dia foi no aeroporto deixar a mãe dele, né, que era uma senhorinha, e ele também, para para pegar a vaga de idoso. Aí ele mandou o vídeo para mim, assim, filmando, assim, o estacionamento lotado da área de idoso, que fica mais próximo do portão de embarque, né, do desembarque. Sim. Aí ele disse, eu não imaginava que tinha tanto idoso nesse aeroporto aqui, olha que jogo aqui. Entendeu? Assim, é um desrespeito. Assim, eu já vi discursos. Essa semana passada, uma influencer digital, ela chegou lá no estacionamento e tinha uma vaga para uma pessoa, para um autista. Ela ironizou, ela ridicularizou o autista, trazendo, sabe, ela desconsiderou a condição especial de uma pessoa com autismo, como se aquela pessoa não fosse merecedora de uma política reparadora, de uma política que de fato o acolhesse como uma pessoa que tem necessidades especiais. Então, depois a reação dela foi para as redes sociais, ela foi tão ridicularizada que depois ela voltou chorando junto com a mãe dela, pedindo desculpas, mas aí o estrago já estava feito. Para a gente perceber que ao mesmo tempo que há esse cenário político que nos encoraja a determinadas posturas de intolerância, de incapacidade de conviver com a diferença, as redes sociais também nos dão um certo poder da gente achar que pode tudo. Pode tudo, e você expõe situações, né, que mostra o tipo de sociedade que a gente tem. Eu acho que isso exige muito cuidado, isso exige
muita atenção da gente, porque pelo menos, eu acredito que não há saída para esse país que não passe pela boa política, pelo debate sério, pela política limpa, pelas eleições limpas, para que de fato a gente consiga amadurecer. Esse país é um país de mais de 5 séculos. É um país de mais de 5 séculos que, historicamente, a gente tem servido unicamente enquanto país para exportar matéria-prima. Se a gente pega desde a época da colonização, era exportação de pau-brasil, depois exportação de ouro, exportação de café, exportação de cana-de-açúcar, depois exportação de soja, exportação de minério, sem agregar valor nenhum a isso tudo. Soja, gerando agora impactos ambientais, destruição das riquezas que nós temos, a exportação a preço irrisório para o exterior, para depois a gente comprar tudo em dólar. Comprar tudo em dólar com agregação de valor. Ou seja, nós estamos destruindo as nossas riquezas naturais, colocando o nosso povo para subtrabalhos, para trabalho em condição de escravidão, e esse trabalho com agregação de qualidade, agregação de renda, está sendo... Nós estamos gerando emprego nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. Gerando qualidade de vida para eles lá, né? Gerando qualidade de vida e divisas em dólares para ele, à custa do nosso trabalho. Então é muito por isso que há no parlamento, nas esferas de poder, gente que defende isso, porque gente que lucra. A gente diz que o Maranhão é um estado que tem um PIB elevadíssimo, porque o nosso modelo ainda é um modelo de exportação de commodities. Nós geramos riquezas lá fora, sim, em detrimento da gente aqui. Então é preciso que haja uma inversão. E por onde é que vai passar isso? Pela política. Ou a gente faz esse debate sério, compreender que o país precisa ter autonomia, precisa de fato ser um país atuante no cenário político, ou a gente vai se contentar com essa condição de país colonizado. E aí, nesse bojo, entra o racismo eurocêntrico, entra o machismo patriarcal trazido pelos europeus que nos colonizaram, entra um conjunto de estruturas de pensamento que passa pela economia, que passa pela política, que passam pela cultura e que é preciso a gente enfrentar. E os segmentos que historicamente foram negligenciados nessa situação, mulheres, povo preto, povo indígena, depois população LGBT, ou se unem ou se preparam politicamente para enfrentar essa situação, ou a gente está condenado a ter isso ad eterno. Você acha que, só para completar aqui tudo que o Ricardo falou aqui numa palavra só, a mulher tem que participar mais da política? Você que tem, com certeza, assim, várias seguidoras, você está se expondo hoje aqui, que nós vamos botar isso aqui. Com certeza. Entendendo a sua, porque às vezes, como eu falei, as pessoas veem hoje as pessoas muito pela internet, só a família de margarina, né? Doriana. E às vezes a gente só num bom restaurante, a foto da boa comida, o passeio lá no Rio Preguiça indo para Atins e não sei o quê. Mas tudo isso, ela existe as dificuldades, né, na realidade, né? Porque eu sempre digo assim que em tudo, em qualquer classe social, em qualquer categoria política, existem as dificuldades. Assim como você está se expondo hoje aqui, né, mais falando um pouco de você, mostrando o que você pensa, a mulher tem que participar mais da política, das decisões, porque o que acontece? Como o Ricardo já falou também, a gente vai deixando a política para os outros. Os outros é que vão tomando as decisões. Geralmente os endinheirados, as famílias, os sobrenomes. Os homens, né? Os homens, os brancos, machistas muitas vezes. Entendendo? Eu queria que você, está perto de encerrar, falasse um pouco e dissesse assim, eu acho que, como você mostrou pra gente, que tem uma certa concepção política, né? Até parabenizou o Lula de forma indireta, né? Quando ele estava livre, né? Assim, você que é uma empreendedora, você, seu marido lá que eu conheci, Ricardo, ela ainda não tinha conhecido, o marido dela já conhecia, basicamente por uma situação basicamente social que ele me colocou, né? Assim, eles têm empreendimento em Atins e quando tem a mão de obra quase toda de fora, as dificuldades de colocar alguém, como a gente pode chamar, nativo dentro do mercado de trabalho lá das pousadas, restaurantes que existem em Atins. Assim, como é que você, além daquela primeira pergunta, a mulher tem que estar mais participativa, como é que é esse trabalho lá em Atins de vocês? Assim, o que vocês, como é a relação com os nativos, né? Com as pessoas que já moram lá? Porque
Barreirinhas tem um PIB altíssimo com o povo pobre, né? O IDH lá embaixo. Como é que você vê isso, essa situação? Em relação à mulher... Você empreendendo lá e ao mesmo tempo vendo um monte de gente... Cercada de miséria, de pobreza. Em relação a mulheres na política, eu acho sim que as mulheres elas devem ser mais participativas, entender o que de fato está acontecendo e não só falar eu sou pela minha família. Entender o que de fato né? O que quer dizer isso. E eu acho até, lembra quando eu falei no início da nossa conversa que eu falei, não me arrependo de ter feito direito e acho que determinadas matérias deveriam sim estar na grade curricular. Porque infelizmente, eu acho que a maioria é mulher, mas muita gente não sabe nem quais são as competências. A gente vai ter eleição esse ano para o Senado, para deputado. Tem gente que não sabe nem quais são as competências. Então eu acho sim. Qual é o papel de um deputado estadual, de um deputado federal? Eu acho que deveria sim. Eu acho que a gente só vai conseguir se libertar ou mudar muita coisa também através do conhecimento. As pessoas elas precisam entender para que elas vieram aqui. Né? Precisam entender a questão da política, não só o que está acontecendo hoje, só o presidente falou isso, o fulano falou aquilo, mas o que cada um faz, o que é a competência dele, o que não é, entendeu? E eu acho que as mulheres elas deveriam sim estar mais a par disso. Em relação a Atins, hoje a gente tem a pousada lá, a gente tem um restaurante e está abrindo uma sorveteria. Como que é o nosso papel em relação à população de lá? Hoje, a gente tem uma casa alugada para funcionário que a gente leva daqui, porque infelizmente as pessoas de Atins, elas deixaram até de pescar, para você ter uma noção. O peixe que a gente compra em Atins vem de Tutóia, o hortifruti vem de Viçosa, Ceará, para vocês terem uma noção. Então, assim, olhando tudo isso, eu e meu marido conversamos, falando, vamos ver alguém que possa fazer algo aqui em Atins. Então, foi quando a gente chegou até o João Bast tentar capacitar essas pessoas. Hoje, na nossa pousada, a gente está com um programa de faculdade virtual para os nossos funcionários, cursos de língua para os nossos funcionários. A gente recebe muito turista, muito estrangeiro. E assim, lá, eles não têm onde fazer e não tem condição de sair para fazer. Não tem condição de sair. Então, assim, ou a gente leva para lá, ou a gente vai precisar trazer gente de fora, não só de São Luís, como de outros estados, outras cidades, outros estados, que vão para lá para trabalhar mesmo. Além dessa questão econômica, né, de capacitação, a gente sabe que Atins ali assim, a efervescência turística muito grande. Como é que é a questão ambiental, assim, o lixo, né, que eu não trato lixo como lixo, produção mas, de resíduos sólidos. A produção de resíduos, como é que é essa organização? Existe o poder público atua nesse sentido de dar uma destinação correta, adequada para os resíduos? Não? Hoje o nosso lixo em Atins ele é um dos maiores problemas que a gente tem, porque hoje Atins tem uma média de 60 empresas entre pousadas e restaurantes. Tem ideia de quantos, assim, numa alta temporada, de quantos turistas passam por Atins? Eu não consigo te dizer, mas eu consigo te dizer que o lixo fica muito. Né? Pós-Réveillon, que foi muito movimentado, os empresários tiveram que fazer uma força-tarefa, tivemos que juntar um valor, todo mundo, para levar na balsa, porque infelizmente a gente é um pouco esquecido, quantidade absurda, a céu aberto, não tem onde jogar. Lá na pousada, por exemplo, garrafas a gente está enterrando. Cerveja, latinhas, copos plásticos. Exatamente, a gente também já fez força-tarefa de nós, empresários, sairmos nas ruas juntando, né? A gente faz esse trabalho também, porque infelizmente é um pouco esquecido isso e a gente tem um sério problema com lixo lá. Acho que caberia então um trabalho profundo também de conscientização para criar mecanismos da própria comunidade. Exato. De destinar adequadamente esse material, esse resíduo, né? Uma das ideias que a gente teve, inclusive, foi de fazer algumas lixeirinhas e colocar nos caminhos, né? Botar plaquinhas indicativas. Isso, porque realmente não tem nada disso lá. Então a pessoa tomou aqui uma água, uma long neck e jogou bem aqui mesmo, né? Infelizmente tem essas pessoas na praia, você vai pós-festa, tá muito sujo. Maravilha. Vivi, eu acho que é isso, acho que valeu demais, a gente agradece a sua presença, foi um prazer, uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Gilberto? É sempre assim, esse momento aqui foi um momento, nós estamos agora com o nosso terceiro episódio, né? Quarto episódio e a gente queria trazer uma mulher, né, assim, porque
de ouvir também, né? Que a ideia aqui, basicamente, a gente indaga, né? Faz alguns questionamentos, mas a ideia é ouvir, né? A ideia é ouvir para que as pessoas ouçam também o pensamento dos outros e a gente tente humanizar o máximo o diálogo, né? Não seja só aquela questão de o que tu faz, de onde tu vem, o que tu é, mas sim, panturraia. quem é, então, mas sim de mostrar também o indivíduo, a pessoa, né? O que ela pensa. E fico muito feliz com a entrevista. Eu acho que entrevista não, bate-papo. Bate-papo, né? aqui uma conversa franca, conversa descontraída. E a gente fica muito feliz com a sua participação e de dizer o seguinte para o seu público, né? A gente está à disposição aqui e vamos participar da política, né? Não é carregar bandeiras por aí só, né? Mas sim de se inserir. Construir propostas de políticas exatamente, públicas, é isso que a gente efetivar direito na vida das comunidades. Porque às vezes a gente quer o benefício político, mas não diz o que a gente quer de fato, né? Não constrói. Tem gente que né? pensa que o voto é a única maneira de participar. Não adianta eu votar e voltar para casa, botar a bunda no sofá e cruzar os braços e ficar esperando cair do céu. O voto é o mais elementar gesto político, é o mais básico. Quando não tem voto, não tem nem sinal de democracia. Mas o mais importante é a gente participar ativamente da vida política. Porque se eu votar, eleger alguém, eu estou só dando a chave do cofre pro cara. Então é preciso eu fiscalizar, acompanhar, debater, entendeu? Influenciar para que outras pessoas, vizinhos, possam participar. Política, a participação não é só durante as eleições, é durante todo o mandato, para que a gente construa políticas públicas na vida da gente. E não existe a ideia de papo de homem, né? Não, não mesmo. Tem que deixar isso bem claro que não existe isso, né? Papo de homem, é papo de mulher, não existe. São tudo que nós discutimos, que nós falamos, é importante para todos nós, seja homem, mulher, preto, branco, amarelo, entendendo? Então, eu acho que como você tem um grande acesso por mulheres, não existe papo de homem, né? Existe papo de pessoas, né? E é isso, fique à vontade. Eu que agradeço estar aqui, foi muito bom, adorei nosso bate-papo e eu acho que essa coisa de dar a voz de fato para a mulher, porque não existe, né, como o João acabou de falar, não existe papo de homem, não é o homem que vai poder decidir tudo que acontece com a minha vida, com a vida da minha filha, né, e eu tô sempre batendo nessa tecla na minha casa para algumas amigas, no meu grupo, porque a gente precisa sim estar mais envolvida, a gente precisa sim dar a nossa opinião e não deixar que alguém decida a vida por nós, Exatamente. né? Eu acho que aí tá a diferença. E agradeço, me deixo à disposição também. Espero vocês em Atins. Com certeza. Um desconto na pousada, né? Opa! E é isso, gente. Muito obrigada. Um abraço, gente. Até a próxima. Na próxima segunda tem mais convidado. É isso aí. Valeu. Valeu, Jonas. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto nossa. Fred, faz aqui.